tudo bem com você? Estou de volta depois de sumir por não sei quantas semanas. Apareci. Estou aqui com a minha Coca-Cola de 1 litro. Não me julguem, eu tenho o costume de colocar muita droga dentro do meu corpo. Pelo menos não tem açúcar, olha aí. Enfim. O vídeo de hoje é um story vlog. Eu nunca gravei um story vlog na minha vida, então não faço a mínima ideia se eu estou fazendo isso certo ou não. Eu falei pra vocês que queria começar a estudar antes de começar a faculdade, pra eu meio que já ir sabendo algumas coisas e não como uma completa estúpida. Enfim. E aí, uma das minhas veteranas, a Emily, obrigada pela colaboração, passou o Notion dela sobre tudo que ela estudou no primeiro semestre. É tipo o portfólio dela do primeiro semestre. A gente bebe coca, mas também bebe água. E a primeira matéria que ela viu, aparentemente, foi a parte de sistema ósseo. Nessa parte de anatomia, eu digo. Então, eu comecei a estudar sistema ósseo. Como eu falei, a Unila tem o método PBL. Então, ela estuda... Na Unila se estuda por questões dirigidas e essas coisas. E aí eu vi a lista de questões que ela teve pra esse conteúdo e meio que comecei a estudar baseado nessas questões. A primeira questão, eu só sei responder a primeira questão, porque eu literalmente comecei isso ontem. E aí, tipo assim, eu só estudei por uns 30 minutinhos só pra ver como é que seria. Achei um pouco complicado, porque o livro que eu tô usando, que é o Tortura, não sei, que foi o que ela usou aparentemente, porque é o que tá lá, é um tanto quanto doido. Sei lá, eu achei que ele não começa pelo começo. É um pouco complicado, mas eu acho que agora eu estou me virando. E aí, tipo, eu consegui responder a primeira pergunta, aprendi algumas coisas sobre divisão do esqueleto e os tipos de ossos que tem, que é osso longo, curto e tal, que, se eu não me engano, era isso que a primeira pergunta queria saber, dizendo tipos morfológicos existentes. Se não for, tipo, osso longo, osso curto, irregular, eu não sei o que que é. Vou mostrar pra vocês o Notion que ela me mandou, porque eu acho que vai ser interessante vocês verem como é que funciona. E eu provavelmente terei o meu próprio... Provavelmente não, eu vou ter, né? Porque eu tenho zero paciência de usar qualquer outro aplicativo que não seja o Notion. Tem todos os sistemas que foram estudados no primeiro período. E o primeiro, como vocês estão vendo, é o sistema ósseo. E aí nós temos 1 milhão de questões a ser respondidas. E como eu disse, eu só sei responder a primeira. Então, eu só sei o básico. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser meu estudo. Eu vou narrar pra vocês e explicar o que eu tô fazendo. Eu vou começar primeiro lendo esse capítulo inicial, porque eu não li ele ontem, quando eu tava estudando. Eu meio que só fui pra responder a primeira pergunta. E eu acho que seria interessante eu ler esse capítulo, mesmo que não seja pra responder as perguntas, mas, tipo, só pra eu ter uma ideia inicial. Eu comecei lendo primeiro o primeiro tópico do livro sobre sistema ósseo, que eram as funções dos ossos e tal, de proteção, de sustentação e essas coisas. Então era algo bem básico esse início, era só falando sobre isso mesmo. E também eu li sobre, isso daí eu já tinha estudado ontem, sobre a estrutura de um osso longo. Então tem aquela coisa da diáfise e epífise distal e proximal. Então foi meio que uma revisão de tudo que eu tinha estudado ontem. Foi aquele negócio de revisão 24 horas que eu expliquei pra vocês em um vídeo de como eu estudei pro Enem, que eu gosto muito de fazer essa coisa de sempre revisar um dia depois o que eu estudei no dia anterior pra fixar bem a matéria. E foi durante esse vlog que eu descobri que a minha caneta simplesmente não funciona quando tá com a capinha, então eu tive que tirar a capinha de cenoura que eu amo tanto pra conseguir estudar, porque ela não tava funcionando com a capinha, acho que deu algum tipo de mau contato, não sei.
Pode parecer coisa de doido, mas, na minha opinião, esse é o melhor método pra gravar a matéria. Eu tava reexplicando pra mim a matéria que eu tinha estudado no dia anterior, então essa primeira parte foi uma revisão de tudo que eu tinha estudado no dia anterior. E eu adoro revisar e estudar em si, tipo, ir lendo os parágrafos do livro, fazendo uma pausa a cada tópico e ir explicando pra mim o que eu acabei de entender, porque eu sinto que isso grava muito na minha cabeça. Depois de ter lido o capítulo e explicado pra mim mesma tudo que eu tinha acabado de ler, eu fui fazer as anotações. Eu tô fazendo pelo Notion porque eu tinha começado a fazer pelo tablet mesmo, usando o Notion, escrito pela caneta, só que eu achei que tava ficando muito feio e não muito didático, eu tava demorando muito. Então eu comecei a anotar digitado mesmo pelo Notion, porque eu achei que tava ficando melhor, sabe? Então eu entrei lá na minha pasta e fiz todas as anotações que eu achei importante. Eu não anotei sobre funções dos ossos, porque eu achei que era algo muito básico, que meio que já tava na minha cabeça desde o ensino médio, então não tinha por que anotar. Mas eu anotei, fiz anotação de toda a parte da estrutura do osso longo, que tava no primeiro tópico, porque é algo importante. Eu também já tirei print da imagem que tava no livro e coloquei já para ficar fixado lá e fácil de achar quando eu for ler de novo e estudar por lá. Para vocês um exemplo de anotação que eu faço no Notion é que a gente tem um recall, que é tipo a própria palavra diz. Então eu tô meio que recapitulando alguma coisa. Aí aqui eu escrevi o que eu tinha aprendido ontem, que foi a estrutura de um osso longo. E aí aqui eu coloquei, não todas, mas tipo, o principal que a gente tem no osso longo. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem com a estrutura do osso longo. Uma boa forma de estudar explicando para si mesma, como eu disse, é quando esses livros têm esses testes rápidos ou perguntas no fim de cada parágrafo, de cada explicação, sabe? Então aí, por exemplo, tinha essas 6 perguntas que eu fui explicando para mim mesma em voz alta e respondendo elas. Pequena aula. Enfim, tô respondendo aqui as perguntas. E uma pergunta é: enumere os 4 tipos de célula do tecido ósseo e suas funções. Tem 4. As células osteogênicas, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Tudo começa com as células osteogênicas, tanto que tem o gênico lá, né? Elas que dão origem à porra toda, é tipo uma célula, não é tipo uma célula tronco, é uma célula tronco não especializada. E aí, tipo assim, ela vai fazendo suas divisões celulares lá e vira osteoblasto. Eu posso estar errada, posso, mas é o que eu entendi. E aí, tipo, a função do osteoblasto é mineralizar os trem tudo em volta, sabe? Tipo, o osteoblasto que constrói a matriz extracelular do osso, então toda aquela mineralização e tal. E aí, tipo, quando isso acontece e não estão mais construindo essa matriz extracelular, o osteoblasto vira osteócito, que a função não é mais, tipo, construir e sim manter. Então, o osteócito tem toda aquela função de mantimento e regularização e essas coisas todas. E aí, tipo, isso tudo é originado da célula mãe, digamos assim, que é a célula osteogênica. Mas aí tem o osteoclasto, que não é originado dessa mesma célula. Eu sempre esqueço qual foi a célula que originou. Eu esqueço. É originária de uma linhagem leucocitária. Não sei nem o que é, mas enfim. Ela meio que corrói o osso, sabe? Tipo assim, funciona na reabsorção. Então, tipo assim, se o corpo tá precisando de algum mineral que não tem, mas tem osso, aí vai lá o osteoclasto e, tipo, reabsorve esse mineral. Então, tipo, ele decompõe, corrói a matriz extracelular. Então, é basicamente isso. E aí, tipo, eu leio tudo bonitinho, penso, falo em voz alta, eu estudo muito falando em voz alta comigo mesma e meio que explicando as coisas pra entrar na minha cabeça. E aí, tipo, depois eu respondo as questões e faço umas mini anotações. Eu queria ver, tipo, um vídeo, alguma coisa assim,
que mostrasse as estruturas por dentro e tal. Obviamente que como é algo microscópico, não vamos ter real, mas tipo, algo animado, sabe? Acho que seria legal. Vou procurar pra ver se tem. Aí, o que eu vou fazer amanhã, gente? Além das anotações comuns que eu já vou fazer e tal, eu vou anotar todos esses testes rápidos que eu fiz hoje, que no caso foram esses aqui. Foi do 1 ao 11, então eu tenho 11 perguntas que eu irei anotar. Cadê o resto? Vou mostrar pra vocês que tem mais. Opa! Cadê, gente? Me perdi toda. Mas enfim, cadê? Aqui, 1 ao 4. Aí o 5, aqui o 5. Então, tipo assim, eu vou anotar todas elas amanhã, responder elas com as minhas palavras escritas e também vou responder em voz alta, porque eu acho que isso me ajuda muito a memorizar. Então, gente, o conteúdo que eu estudei nesse dia foi basicamente a diferença entre tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. E eu também vi a histologia toda do tecido ósseo nessa parte de células formadoras, como eu expliquei pra vocês. Oi, gente, dia seguinte aqui pra finalizar esse vídeo. Eu esqueci de finalizar ele ontem. Acabou que eu não pesquisei o vídeo no YouTube, porque depois disso eu fiquei muito cansada. Eu fui tomar banho e dormir, porque já tava um pouquinho tarde. E então eu acabei nem vendo o vídeo. Talvez eu veja depois como uma revisão e tal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu primeiro estúdio vlog, então acho que não ficou tão bom assim. E eu nem sei exatamente o padrão de um estúdio vlog. Então, me deem dicas e coisas que vocês achem que possam melhorar. Beijinhos. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Tchau, tchau.